Há anos a humanidade olha para o céu noturno e observa os corpos celestes que compõem a magnífica paisagem. Devido à natureza humana, a curiosidade faz parte do nosso cotidiano e isso implica no nosso ato de observar as estrelas. A partir disso, uma pergunta surge na mente da humanidade a respeito do universo. Como o universo chegou a esse estado de desenvolvimento? Essa dúvida não só nos trouxe possíveis respostas, mas também novas perguntas que também precisaram ser respondidas para continuarmos o desenvolvimento científico. A mente humana é infinita, não nos contentamos apenas com isso. Esse pensamento nos permite ir além, de modo a questionar. Como determinar a idade do universo ou como estimar o tamanho dele? Nossa história começa em busca dessas respostas. Até o começo do século passado, os cientistas acreditavam que o universo fosse estático e imutável no tempo, sendo o mesmo por um tempo infinito. Hoje sabemos que isso não é verdade. Caso fosse, seríamos capazes de ter noites tão iluminadas quanto os dias, pois a luz das estrelas mais distantes já teria chegado até nós e em qualquer direção que olhássemos para o céu, seria tão brilhante tanto de dia quanto de noite. Mas isso não acontece. Além disso, a ideia de um universo estático viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia de um sistema deve sempre aumentar ou permanecer constante. Se o universo fosse o nosso sistema, e ele fosse estático, então já teria entrado em equilíbrio termodinâmico para que a entropia permanecesse constante. Ou seja, não seria possível trocar calor com o ambiente, e se assim fosse, nem sequer existiríamos, já que precisaríamos realizar trocas de calor com o ambiente. Ou seja, o universo não pode ser estático. Muito pelo contrário. Hoje sabemos que o universo está em expansão acelerada a uma taxa altíssima, sendo maior até que a velocidade da luz. Então o universo irá se expandir mais rápido que a velocidade da luz? Sim, de fato, isso já ocorreu. Mas isso não viola a relatividade restrita de Einstein, que diz que nenhum objeto pode viajar mais rápido que a luz no vácuo. Na verdade não, pois isso não impede o próprio espaço de se deslocar mais rápido. Se ficou difícil de entender, imagine a seguinte situação. Um círculo que possua dois pontos com as suas posições bem definidas. E à medida que aumentamos esse círculo, esses pontos ficaram cada vez mais distantes de modo a percorrer maiores distâncias em menor tempo. Mas agora troquemos o círculo pelo próprio espaço e a matéria os pontos nele. Não são os pontos que se movem através do espaço, mas sim o próprio espaço que está se deslocando. As primeiras observações de expansão do universo vieram em meados de 1910 com o astrônomo Slipher, quando ele mediu a luz de nebulosas e percebeu que elas se afastavam. Mais tarde, o astrônomo Edwin Hubble também começou a investigar as nebulosas, mas ele foi mais além. Hubble determinou que essas nebulosas eram na verdade galáxias e elas estavam se afastando. Depois de analisar cerca de 40 galáxias, Hubble percebeu que a grande maioria estava se afastando e ainda concluiu que a velocidade com que elas se afastavam é proporcional à sua distância da Terra, o que concluiu que o universo está em expansão e essa taxa de expansão é dada pela constante de Hubble. Essa relação é conhecida como Lei de Hubble. O valor estimado para a constante de Hubble é de 69,8 km por segundo sobre megaparsec, sendo 1 megaparsec aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 19, de acordo com a medição mais recente feita em 2019. Essa constante não só é importante para medir a taxa de expansão do universo, mas ela também nos ajuda a medir a idade do universo, pois temos que a unidade da constante de Hubble é uma unidade de velocidade sobre unidade de distância. Ao invertermos isso, teremos uma unidade de tempo, pois a distância dividida por velocidade nos dá justamente o tempo. Fazendo um cálculo simples utilizando a lei de Hubble, sabendo que o inverso da constante de Hubble nos dá a unidade do universo, conseguimos estimar essa idade. Temos que a idade do universo é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas como exatamente Slipher e Hubble determinaram que as galáxias estavam se afastando? Bem, você provavelmente já ouviu uma ambulância com sirene ligada em movimento e deve ter notado que o som fica mais agudo quando ela está se aproximando e mais grave quando ela está se afastando. Isso acontece porque as ondas de som emitidas pela sirene da ambulância, quando ela está se aproximando de nós, são encurtadas, o que significa que o comprimento de ondas sonoras diminui, e consequentemente a frequência dessas ondas aumenta. Já quando a ambulância se afasta, acontece o contrário, a frequência das ondas é diminuída e o comprimento das ondas é alongado. Esse é o chamado efeito Doppler e ele é bastante frequente no nosso cotidiano. Ondas eletromagnéticas como a luz também são afetadas pelo efeito Doppler, porém levando em conta fatores relativísticos, já que a velocidade da luz é uma constante e não depende de meio material para se propagar. Levando em conta esses fatores, chamamos de efeito Doppler relativístico esse fenômeno, mas com aplicações da relativística restrita.
Não entraremos em detalhes sobre o efeito Doppler relativístico, pois não temos propriedade para falar dele. Porém, a ideia é análoga à do efeito Doppler. Então, quando Hubble e Slipher perceberam que as galáxias estavam se afastando, eles notaram que elas apresentavam um desvio para o vermelho, que é o comprimento de onda de espectro de luz visível de baixa frequência. Esse desvio para o vermelho foi chamado de redshift. Já quando alguma galáxia se aproximava, era visto um desvio para o azul, chamado de blue shift, o que significa um comprimento de onda curto e uma frequência elevada. A situação é parecida com a da ambulância se aproximando e se afastando. Há uma mudança aparente na frequência das ondas emitidas, e isso nos permite saber se um objeto está se afastando ou aproximando. Dando continuidade à nossa análise do universo, para falarmos do tamanho dele devemos separá-lo em duas partes que nos ajudará a entender melhor o universo geral e o universo observável. Vamos buscar entender qual é a diferença entre eles e, antes de tudo, alguns conceitos muito importantes para que possamos chegar a uma conclusão a respeito do tamanho do universo. Uma ferramenta muito importante que nos ajudará a entender o tamanho do universo é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma radiação eletromagnética que preenche todo o universo, cujo espectro é um corpo negro a uma temperatura de 2,725 Kelvin. O Far Infrared Absolute Spectrophotometer, um instrumento no satélite Comet Background Explorer da NASA, mediu cuidadosamente o espectro da radiação cósmica de fundo, o que o tornou a medida mais precisa de um espectro de corpo negro de todos os tempos. Inclusive, o ruído provocado por essa radiação está presente em cerca de 1% no funcionamento dos nossos aparelhos elétricos. Este ruído pode ser compreendido como um fóssil de uma época em que o universo era muito jovem. Essa radiação é uma predição da teoria do Big Bang. Segundo ela, o universo inicial era composto de um plasma quente de fótons, elétrons e baryons. Os fótons interagiam constantemente com o plasma. À medida que o universo se expandia, o desvio para o vermelho cosmológico fazia com que o plasma esfriasse até que fosse possível aos elétrons se combinarem com os núcleos atômicos de hidrogênio e hélio para formarem os primeiros átomos. Isso aconteceu a uma temperatura por volta dos 3000 Kelvin, quando o universo tinha aproximadamente 380 mil anos de idade. Nesse momento, os fótons puderam começar a viajar livremente pelo espaço. Esse processo é chamado de recombinação. Os fótons continuaram a esfriar desde então, atingindo a temperatura de 2,7 Kelvin, e essa temperatura continuará a diminuir enquanto o universo continuar a expandir. Assim, a radiação do espaço que se mede hoje é oriunda de uma superfície esférica chamada superfície de última difusão, que representa a coleção de pontos no espaço, na qual ocorreu o processo de recombinação descrito anteriormente, há 13,8 bilhões de anos, e cujos fótons chegam agora na Terra. A teoria do Big Bang sugere que a radiação cósmica de fundo preenche todo o espaço observável, e que a maior parte da energia do universo está na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que constitui uma fração de aproximadamente 5 multiplicado por 10 elevado a menos 5 da densidade total do universo. Em cosmologia, o universo observável é a região do espaço limitada por uma esfera, cujo centro é o observador, em que houve tempo suficiente para que um sinal emitido pelo objeto a qualquer momento depois do Big Bang, movendo-se à velocidade da luz, tenha alcançado o observador agora. Vale ressaltar que cada posição tem seu próprio universo observável, que pode ou não fazer parte daquele centro na Terra. A palavra observável neste caso não tem relação nenhuma com o fato de a moderna tecnologia permitir ou não a detecção de radiação de objeto nessa região. Ela significa simplesmente que é possível, em princípio, que a luz ou outra radiação do objeto alcance o observador na Terra. Mas o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que só se podem observar objetos até a superfície da última recombinação, ou superfície de última difusão, aquela superfície esférica em que houve o processo de recombinação citado anteriormente. Agora que falamos de universo observável e a radiação cósmica de fundo, podemos falar sobre a diferença do universo geral. E afinal das contas, qual é o seu tamanho? Antes de falarmos do tamanho do universo geral, vamos determinar o tamanho do universo visível. Como o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, é fácil concluir que, ao olhar para ele daqui, do nosso planeta, estamos vendo estrelas cujas luzes estão, no máximo, a 13,8 bilhões de anos-luz. Dessa forma, ao multiplicar a idade do universo pela velocidade da luz, obtemos a distância da Terra até o limite do que seria o universo observável, que é aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Considerando essa distância como um raio do universo observável, temos que o diâmetro do universo observável, portanto, será de 92 bilhões de anos-luz. Mas sabemos que o universo está em expansão, e assim, a estrela cuja luz demorou 3,8 bilhões de anos para chegar até nós,
já se moveu para mais longe e hoje está em uma distância maior do que 46 bilhões de anos-luz da Terra. Fazendo uma comparação para entender melhor esse número, o tamanho da Terra em relação ao nosso universo observável é o equivalente ao tamanho do vírus da gripe em relação ao nosso sistema solar. As dimensões são tão absurdas que é praticamente impossível visualizar essa informação mentalmente. Tá, mas e o tamanho do universo como um todo? A resposta é: não sabemos. Isso mesmo, e vamos entender por que disso. Imagine que você está dentro de um navio no meio do oceano com um binóculo na mão. Tudo que consegue ver apontando o binóculo para todas as direções corresponderia ao universo observável. O navio, é claro, seria a Terra. A questão é que não sabemos se existe, com certeza, algo além do que o nosso binóculo consegue observar. Calcular os limites do universo pode ser impossível. Para começar, existem discussões sobre qual é o formato do universo. A ideia mais aceita é a de que ele é plano e infinito, portanto sem fronteiras, pois não existem evidências que sugiram que a fronteira do universo observável corresponda exatamente à fronteira física do universo. Além disso, ele também pode não ter um centro, já que é provavelmente infinito. Como se não bastasse, o universo está em expansão. Isso quer dizer, de maneira prática, que não sabemos ao certo como é o universo fora do observável, já que é difícil determinar até que ponto ele se estende além dos limites que podemos ver. Agora, no final de nossa expedição cósmica, pense no tempo do universo como um calendário que vai de janeiro a dezembro. Tudo que nós humanos fizemos está nos últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. Nesse aspecto, conhecer o tamanho e a idade do universo implica em utilizar os limites do nosso conhecimento, desse modo exploramos tal imensidão com a nossa imaginação. Esperamos que a história de hoje tenha dado um gostinho de quão incrível é o nosso universo.